Ora, hoje vamos analisar como é que podemos resolver um problema que é distinguir uma mesa proprietária ou prop firm de, basicamente, que esteja a começar e que não tenha qualquer track record na indústria, ou seja, a nível de pagamentos, de uma prop firm que tem estrutura e que são prop firms que já têm então uma dimensão maior e que pagam aos traders. E este tema começa porque há muitas empresas novas a entrar no mercado, é cada vez mais difícil conseguir distinguir boas empresas de más empresas ou de empresas que valem a pena apostar o nosso tempo daquelas que não merecem a pena. Então vamos determinar como é que podemos ver e analisar os melhores cenários e as melhores prop firms ou aquelas que pagam. Então vamos aqui primeiro começar com a ida ao site Mundo Traders. O Mundo Traders é um site em português que aquilo que faz é dar track aos pagamentos das mesas proprietárias ou das prop firms. Então, logo aqui na primeira página, aquilo que vocês conseguem ver é desde a empresa que está a fazer os pagamentos mais rápidos, à empresa que está mais bem avaliada no Trustpilot e até à empresa que tem o maior volume de pagamentos. E agora, a primeira questão que vocês fazem é: João, porque é que na empresa com maior volume de pagamentos não está a FTMO? Bem, a resposta é muito simples. Aquilo que este site faz é dar track aos pagamentos que são feitos via Rise. Rise é uma empresa que faz pagamentos via blockchain e, como vocês sabem, todos os pagamentos via blockchain são rastreáveis, ou seja, é possível ver para onde é que esses pagamentos estão a ir. Daí que todas estas empresas que estão aqui nesta lista, e não são todas as prop firms, mas todas as empresas desta lista estão pelo volume de pagamentos que fazem via Rise. Ok? Ou seja, vocês não vão ver a FTMO aqui porque a FTMO não faz pagamentos via Rise. Agora, é a FTMO a empresa que mais paga? Bem, pelo menos certamente é a empresa mais antiga do mercado e que tem o maior volume de pagamentos. Uma das coisas que eu acho mais interessante aqui é o facto de a indústria, sem a FTMO, ter mais de 1,5 bilhão em pagamentos, o que é absurdo, absurdo completamente. Se nós contássemos a FTMO, Apex Trader Funding e Topstep, que são das empresas mais antigas, nós estaríamos a olhar para uma indústria de já bater perto nos 3 bilhões de dólares. Ok? O que é absolutamente incrível. Uma das coisas que conseguimos ver aqui é também o maior pagamento, que foi de cerca de 346 mil dólares. A média de pagamentos das mesas proprietárias é de 1.700 dólares e a empresa mais ativa em pagamentos é a Funding Pips. Isto porquê? Porque se nós formos a ver aqui o número de pagamentos, a Funding Pips tem desde sempre 207.713 pagamentos. Isto não significa que são todos os pagamentos que a Funding Pips fez, não. Agora, significa que esses foram os pagamentos feitos via Rise, ok? Muito provavelmente a Funding Pips tem mais de 260 ou 270 milhões em pagamentos a traders, ok? Isso porque houve muitos pagamentos que certamente foram feitos via cripto, sem ser Rise, via transferência bancária, outras formas de pagamentos numa fase inicial. No entanto, passamos aqui ao próximo filtro, que é o filtro sempre 30 dias, 7 dias ou 24 horas. Vocês aqui então podem ver quais são as prop firms que estão a pagar mais nos últimos 30 dias, isto faz-vos a atualização, nos últimos 7 dias e nas últimas 24 horas. Além disso, vocês podem criar aqui por categorias, Forex, futuros, cripto ou mesmo todos. Se nós formos ver na parte de sempre e escolhermos só as prop firms de Forex, vemos que a Funding Pips, Funded Next, The Fivers e Alpha Capital são as empresas que mais pagam. Agora, eu gostava que vocês olhassem para uma coisa, que é, mesmo o facto da The Fivers estar em terceiro lugar, a The Fivers tem menos de metade dos pagamentos que a Funding Pips ou a Funded Next tem. Estas empresas, Funding Pips e Funded Next, são líderes de mercado completamente. Mais de 200 milhões de dólares pagos a traders, o que é um absurdo. E apesar das outras empresas serem grandes, e vemos The Fivers, Alpha Capital, E8, FXify, são empresas grandes com muita dimensão e mesmo assim não estão nem lá perto nos pagamentos que a Funding Pips ou a Funded Next fazem. Se vocês forem ver aqui à parte de baixo, temos então aqui as empresas que menos pagam.
Como é lógico, há empresas que pagam menos do que estas, porque há empresas que estão a nascer agora. Mas estas são as empresas que já têm alguma estrutura e que estão a fazer pagamentos via Rise. Estas são a CK Capital, Neoma, Think Capital. Provavelmente vocês conhecem estas empresas. Se nós formos ver aqui empresas mais no mid-tier, vamos dizer assim, vocês vão ver empresas como a Funding Traders, Antec Trader. Isto são empresas que, como podem ver, têm volumes muito pequenos de payouts. Se vocês virem aqui, 5 milhões em payouts, Antec Trader, desde sempre. Se vocês forem ver os últimos 7 dias, a Funding Pips tem quase esse volume em 7 dias. Ou seja, em uma semana, a Funding Pips pagou quase tanto como a Antec Trader pagou no volume inteiro. Se vocês forem ver em 30 dias, Funding Pips tem 11 milhões. Ou seja, paga mais do dobro do valor que a Antec Trader tem desde sempre. E a mesma coisa com a Funded Next. Ok? Agora, se formos aqui à categoria de futuros. A categoria de futuros mostra-nos aqui uma empresa que de facto está em grande ascensão. Em primeiro lugar, o volume de payouts em futuros tem sido absolutamente incrível. O volume tem sido gigantesco e estas empresas têm escalado muito. E a principal empresa a nível de payouts em futuros é a Fivers. E a principal empresa a nível de payouts em futuros é a Tradify. Claro que não temos aqui nenhuma Top Step, nem temos nenhuma Apex Trader Funding, tudo bem, mas tirando essas empresas que sabemos que têm um volume muito maior de pagamentos do que a Tradify é, sem dúvida, a vencedora. Em segundo lugar temos a My Funded Futures e em terceiro, e muito recente esta empresa, Funded Next Futures. Ou seja, a Funded Next conseguiu, apesar de ser uma empresa relativamente recente na parte de futuros, conseguiu já ter aqui cerca de 82 milhões de dólares em payouts a traders, o que é absurdo. Alpha Futures, também uma empresa muito recente que, entretanto, já consegue aqui cerca de 25 milhões pagos a traders. E isto se nós formos ver em comparação com empresas muito mais antigas, como por exemplo a Trade a Day, que tem 11 milhões, Elite Trader Funding, 9 milhões. Se formos ver, por exemplo, aqui a Top One Futures, que também já tem cerca de 2 anos, 23 milhões. No entanto, estas empresas estão a escalar de forma muito mais rápida. Agora, uma das coisas que é interessante vocês verem é também aqui o tempo médio de pagamentos. Este tempo médio de pagamentos é rastreado, lá está, via Rise, e dá para ver o tempo desde que o payout é pedido e a empresa paga ao trader. Então, vemos que a Funding Pips, no tempo médio, desde sempre, tem 14 horas. Ou seja, vocês podem esperar o vosso payout em cerca de 14 horas. Funded Next, 8 horas. Funded Next Futures, o mesmo tempo. E 8, 21 horas. E depois temos aqui outras empresas como Finatim Funding, 3 horas. Outras empresas, Funded Next, Funded Futures Family, 3 dias. E ainda GoFunded Trader, com mais de 4 dias que demora a pagar aos traders, ok? É muito interessante vocês verem aqui estes dados, porque conseguem perceber então a forma como estas empresas atuam. Se vocês forem ver os últimos 30 dias, vocês veem então que a Funding Pips esteve a pagar numa média de 5 horas e a Funded Next demorou, por exemplo, 2 minutos em pagamentos. Funded Next Futures, 22 minutos. E um dos motivos por o qual a Funded Next demora tão pouco tempo a fazer estes pagamentos é pelo facto de que eles têm uma política de que se não pagarem ao trader em 24 horas, eles dão um reembolso de $1000 ao trader, ok? 24 horas ou $1000. E como é lógico, eles querem ter os payouts mais rápidos que há, precisamente para não pagarem esses $1000, que, atenção, já aconteceu no passado e eles pagaram mesmo esses $1000, ok? Por isso, não é mentira. E temos aqui muitas empresas interessantes. Certamente vocês podem explorar esta lista, ver aqui diversas empresas. Outra coisa que eu vos gostava de mostrar aqui neste site é aqui a parte das avaliações. Se vocês forem ver aqui as avaliações, aquilo que vocês vão encontrar são as maiores prop firms do mundo com base no ranking que elas têm no Trustpilot, ok? Então, se vocês virem, por exemplo, aqui esta parte suspenso, é porque as empresas não têm a conta Trustpilot ativa
porque a conta foi suspensa, muito provavelmente porque não cumpriram algum requisito do Trustpilot ou porque influenciaram algumas reviews, o que, vamos ser sinceros, estou no mundo das prop firms e as prop firms fazem muito isso, dão muitos incentivos de dar contas e assim para as pessoas irem fazer reviews, ok? Isso é ilegal porque não é permitido dar incentivos às pessoas. As pessoas devem fazer reviews com base na experiência que tiveram na compra e na utilização de um produto ou serviço. E se vocês vierem ver aqui, então, as prop firms que têm as melhores reviews do mercado e que sejam reviews acima de 1000 reviews, ok? Não é, por exemplo, Manfunding, que tem 228 reviews e tem 4.9, isto é fácil de conseguir. Agora, empresas como a MyFunded Futures, que tem 4.9 em 17.000 reviews. Alpha Futures, 3.000 reviews, 4.9. FTMO, 42.000 reviews e 4.8. Isto é incrível, ok? Se formos ver, por exemplo, o Alpha Capital, na parte de CFDs, 4.7 em 19.000 reviews. E, por exemplo, a Lucid Trading, muito conhecida agora na parte de futuros, ainda não faz pagamentos via Rise. Adoraria seguir essa empresa nos pagamentos via Rise. Mas 4.7 em 3.000 reviews. Funding Pips, 4.5 em 52.000 reviews, o que é absurdo. E a Funded Next, no mesmo caminho, 4.5 em 65.000 reviews. Ou seja, vocês podem utilizar este site um bocadinho para tomarem as vossas próprias decisões de qual é a prop firm mais indicada para vocês. Outra das coisas que vocês podem fazer é, por exemplo, ao carregarem aqui em alguma empresa, vamos supor a Funded Next, vocês, além de verem os dados todos de pagamento desta mesma empresa, vocês vão ter acesso a tudo aquilo que são plataformas de trading, métodos de pagamento, métodos de recebimento, neste caso que é RiseWorks ou Crypto. Quais são os ativos que esta prop firm permite a broker, todas as regras, copy trading, EAs, tudo. Todas as regras vão estar aqui e até mesmo artigos que foram criados a falar sobre a prop firm. Ok? Vocês têm aqui tudo para tomarem uma boa decisão em relação à vossa prop firm ou à prop firm que vão fazer trading. Desde já fica a minha dica de que a melhor coisa que vocês podem fazer é sempre diversificarem com várias prop firms. Eu sei que vai haver uma prop firm que vai ser a vossa preferida e que vocês vão querer aumentar a vossa alocação nessa prop firm. E está tudo bem, desde que essa prop firm seja uma das top 5, no máximo dos máximos top 10 da indústria. E onde é que vocês podem ver isso? Precisamente aqui, em mundotraders.com. Vocês podem ver então quais são as empresas top 10 a nível de pagamentos e escolham sempre dessas. Se vocês quiserem experimentar uma empresa nova, que esteja a começar, que não tenha dados, experimentem, mas com menos alocação, contas mais pequenas, sem tantas expectativas, porque o mais provável é que possam vir a ter uma surpresa e não seja a mais agradável, ok? Espero que tenham gostado. Continuação então de bons estudos e boas trades.